Eclesiastes, capítulo de número 11, versículo de número 1. Lança o teu pão sobre as águas, que depois de muitos dias o achará. Eu quero começar te falando sobre essa passagem, mas primeiro eu puxo o fio da meada para você entender. Esse Salomão, ele era menino, subiu no monte, sacrificou 1000 sacrifícios a Deus, pegou no sono de madrugada e Deus visitou ele em sono e perguntou: pede o que queres que eu te dê. Ainda menino, ele pediu a Deus não as coisas da terra, mas as coisas de Deus, do alto. Porque aqui na terra, conhecimento você adquire fácil, é só estudar. Mas sabedoria não são coisas dessa terra, sabedoria são coisas do alto de Deus. Então quando ele pediu sabedoria, Deus o deu. Ele cresceu em sabedoria, em graça, na presença de Deus. Mas muitas vezes nós, como os meninos, agimos da maneira que Paulo disse. Quando eu era menino, eu agia, andava e pensava como menino e falava. Mas depois que eu me tornei homem, eu deixei as coisas de menino para trás. Então quando eu vejo essa passagem de Eclesiastes, que o sábio Salomão, rei Salomão, filho do rei Davi, escreve: lança o teu pão sobre as águas, eu não posso deixar de mencionar, e não tenho vergonha de dizer, que quando eu era menino eu pensava da seguinte maneira: lançar os pães sobre as águas e depois encontrar, não pode ser no rio, porque o rio vai embora e não volta. Não pode ser também numa piscina. Talvez seja na praia, porque ela vai e as ondas depois de alguns dias traz de volta. Isso se o peixe não comer, né? É verdade, eu pensava assim, pensava como menino, mas depois que eu me tornei homem, eu deixei as coisas de menino para trás e fui entender o que Salomão quis dizer. Salomão, quando se tornou homem, ele está rico, é rei, abastado, está sentado no seu trono, no seu palácio. É um dia de chuva, e chuva impetuosa. Ele contempla todas as suas terras, sentado, olhando para o horizonte do seu palácio. E quando ele vê aquela chuva, ele vê os rios inundarem com tanta chuva. E a correnteza é muito forte. Como ele já havia pedido sabedoria para Deus, ele pôs em prática. Chamou todos os seus servos e disse: olha, vem cá, cada um de vós vão para a beira do rio que está enchendo, que está muito alto o nível. Mas cada um vai com um saco de semente. E a pergunta dos servos foi a seguinte: mas senhora, está chovendo muito. E Salomão replicou dizendo: é na chuva mesmo que você vai. Quando eles foram para a beirada do rio, Salomão deu um sinal: quando eu der o sinal, você joga a semente no rio. E quando ele deu o sinal, os servos começaram a jogar a semente debaixo da chuva naquele rio que estava inundado. E por quilômetros levou todas as sementes que foram semeadas. A chuva cessou, o rio, o nível abaixou, e todas as sementes que caíram dentro daquele rio por quilômetros, de cada 10, 5 germinaram. Quando a Bíblia diz de muitos dias o achará, eu quero que você entenda que o tempo não é o tempo cronos, que é o nosso tempo do homem, mas é o tempo kairos. Por isso que a Bíblia nos ensina que para Deus 1000 anos é como um dia. Então quando diz muitos dias, está falando de um tempo indeterminado que nós não conhecemos, ou seja, de um tempo certo. Então depois de muitos dias o achará. A água se abaixou e as sementes que germinaram, cresceram e deram frutos. Chegou o dia da colheita. Salomão manda todos colher, senta no seu trono e escreve o livro de Eclesiastes, capítulo de número 11. Lança o teu pão sobre as águas, que depois de muitos dias o achará. O que eu estou dizendo é que você que está ouvindo esta mensagem, um dia semeou na vida de alguém que te decepcionou, que te entristeceu, que te magoou, mas este número, capítulo 11 de Eclesiastes, irá se cumprir na tua vida. Não importa onde você semeou, Deus está dizendo para você: tudo que você lançou sobre as águas, vai chegar o tempo de você encontrar.